Olá, gente, mais um BACcast aqui, né, Andréia? Mais um BACcast aqui. Hoje vai dar o que falar. Vai dar o que falar esse nosso BACcast. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê, gente? Que tem muita gente, uma grande parte, não só da população brasileira, mas da população do mundo, sofre desse problema. Sabe qual é o problema? Qual? Obesidade. Obesidade. Acho que então essa entrevista... O chapéu coube? É. Tem até o hashtag André Emagrece. Hashtag André Emagrece, que tá funcionando, tá emagrecendo, gente. Ai, tá? Que bom, obrigada, hein? Por isso que nós trouxemos, fomos atrás dos maiores especialistas que tem nessa área aqui. Uma pessoa de altíssimo conhecimento que vai adicionar muita informação pra gente, viu, André? Vai esclarecer muita coisa. Quem é que vem aqui, que está convidado? Antes da bom dia, né? Da bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Né? Isso. Nesse podcast que é o melhor podcast de saúde do Brasil. O único que tem o Dr. Bactéria e do mundo, porque também não tem, no mundo não tem o Dr. Bactéria, No mundo não tem outro Dr. Bactéria, não tem. Pode ter Dr. Vírus, Dr. Fungo, Dr. Ameba, agora Dr. Bactéria então, não. Como é o único e traz assim na verdade, são entrevistas que são verdadeiras consultas gratuitas, prestação de serviço para a população. Então escreve aqui no nosso canal, do canal especializado BR, em área de saúde. E você, puxa vida, gente, nós estamos, para nos ajudar aqui, que vai ter uma lista de parceiros que nós temos, mas além de parceiro, nós estamos querendo um patrocinador. Ai, eu quero, vamos. Poxa, junta o nome da sua empresa aqui, com o nome do BACcast aqui, a gente vai estar aliado ao maior e melhor podcast da área de saúde. Então estamos aguardando você. Patrocinador, apoiador. O seu nome vai estar aqui, ó. O senhor vai estar aqui, logo aqui com a gente, né? É verdade. Como que faz para ser? Então a gente tem um Instagram chamado @BACpapo, que é o nosso programa, é o nome do nosso programa da Rádio Mundial 95.7, da Vibe Mundial, mas lá tem todos os nossos telefones, contatos, e é rapidinho, aí você vem aqui, ó, participar do programa, aí, ó, no telão, a gente vai falar da sua marca. Sua marca vai estar aqui, ó. Um dos apoiadores nossos aqui, ó, vamos falar dos parceiros só. Aqui, ó, o Maércio, aqui, ó, vamos até colocar aqui também, da Brindes do Reino. Brindes do Reino. Nossa canequinha, viu? O senhor vai ganhar, doutor. Vai ganhar. Todos os nossos convidados ganham. E agradecer aqui, olha aqui, ó, falando de obesidade, mas não tem como. Olha aqui, quem tá aqui? A Bela Paulista. Bela Paulista, maravilhosa. A gente agradece muito. Até o cheiro é bom, meu Deus do céu. De vez em quando pode. Tudo fresquinho. Fresquíssimo. Toda a gravação. Bolos, tortas, bomba de chocolate. Né? E o nosso estúdio, que, né, o pessoal, o Vitor, o estúdio aqui que realiza o nosso sonho de fazer essa entrevista, que é uma prestação de serviço, não só para mim, porque eu adoro as entrevistas, e hoje... E aquele que é responsável por todo o nosso visual bonito, esse daqui todo... Brunão, nosso valeu, diretor, Brunão. O Vitor, obrigado, nosso Bruno. boss, obrigada por realizar esse sonho. Isso. Então, E hoje quem nós temos? Dr. Carlos Schiavon. Nossa, é nome de artista. Carlos. Quem que ele é? Cirurgião bariátrico. Bariátrico. Olha que coisa, né? Então, olha, seja bem-vindo. O que é? O que é? Não sei. Vou começar. Muito obrigado pela sua presença, muito bem-vindo. Já começando, o que é um cirurgião bariátrico? E você falou até que cirurgião relacionado com metabolismo. Se você puder dar uma explicada pra gente assim? Conta tudo. Isso. Bom dia. Não faça regime, né? Não faça regime. Boa tarde, boa noite, é isso? Exato. Bom, primeiro eu quero agradecer a Andréia e o Dr. Bactéria, ou Roberto. Dr. Bach, mais isso. Pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. Eu estou aqui representando o nosso instituto, que é o Instituto Obesidade Brasil, que é uma ONG dedicada a levar informação de qualidade
para a população em geral. Que legal, que bacana. Que inclusive, daqui a pouquinho, vai ter uma presidenta daqui, vai estar aqui com a gente aqui, hoje gente. tá muito Isso, chique. muito chique. Ela tá fazendo aquele surprise, aquela coisa toda assim, aquele charminho, mas já vai entrar. Tá logo chegando, vai entrar né, aqui. esse trânsito Isso. de São Paulo. E é uma honra ter, né, e falar desse tema que afeta tanta gente, que obesidade, eu soube, né, porque eu tô sofrendo sobre isso, é uma doença. Que é uma doença, doutor, uma obesidade? Então, bom, vocês já fizeram várias perguntas. Eu já fiz um Vamos monte aqui. começar mas- por essa última Começa aí, pergunta. todos que- O que é o cirurgião bariátrico? Então, primeiro, né? É verdade, eu fiz a pergunta. O que é o cirurgião bariátrico, doutor? Então, cirurgia bariátrica é uma especialidade da medicina hoje, né? Está dentro da área de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. E é o cirurgião dedicado a tratar a obesidade mais severa, né? Popularmente chamada de obesidade mórbida, mas a gente não gosta muito desse termo porque é um termo que traz muito estigma, que é uma outra coisa interessante de se conversar. Então, é o cirurgião dedicado ao tratamento cirúrgico da obesidade, né? E a gente vai conversar também quem que tem indicação dessa cirurgia bariátrica. Ele já olhou porque assim, isso é tem, importante. ele já... O senhor trouxe a faca aí? Não, eu tô vendo a comida que é assim, é apetitosa. Sim. A Bela Paulista fez um belo lanche aqui para Bela nós, Paulista é mas fantástico. eu tô preocupado com o conteúdo. Não pode exagerar, É. né? E, bom, então esse é o cirurgião bariátrico. Ele faz parte de uma equipe multidisciplinar que trata a obesidade. O que seria essa multidisciplinar? Quem que faz parte assim? Eu já sei que o psicólogo tem, né? Que a pessoa vai vir. Bom, vamos primeiro responder por que a obesidade é doença. Isso. Né? Então, assim, não faz muito tempo, porque até poucos anos atrás, a obesidade era meio carimbo que a pessoa era meio preguiçosa, gosta de comer muito, não faz atividade física, sedentária. Mas a gente sabe hoje que a obesidade é uma doença. E é uma doença crônica. Isto é uma doença que a gente consegue controlar, mas a gente não consegue curar completamente. Então ela tem chance de voltar se você... A pessoa que foi gordinho vai ser gordinho para sempre. Assim, é claro que tem os estágios da obesidade, né? Agora, quanto mais importante a obesidade, é mais difícil de você retornar para um estágio de peso normal, vamos chamar assim. Né? Entendi. Então, a gente pode aí conversar sobre isso. Agora, o senhor fez uma outra pergunta. A gente faz 1000 perguntas ao mesmo tempo. Nós precisamos controlar isso daqui. Que uma coisa que eu lembrei aqui, até antes dessas outras, sabe? Que eu não pareço, eu já tenho uma certa idade. Né? Eu me lembro quando era garoto, todo mundo que era um pouquinho mais obeso virava e falava assim: eu tenho tireoide. Eu tenho tireoide. Nem falava que tinha problema de tireoide. Falava assim: isso aqui eu tenho tireoide. E quando eu comecei a estudar, eu falei: todo mundo tem tireoide. Quem não tem, não é normal. Quem não tem tireoide não é normal. Né? Mas nem todo mundo é obeso. Né? Então por que faz essa relação? Opa, gente, olha só essa surpresa aqui. Vamos entrar aqui. Seja bem-vinda. Oi, querida. Por favor, Minha xará. Nada. Já falando do seu... Tudo bem. Opa, tudo bem. Apresenta ela pra gente aqui. Já apresentamos a presidente. Eu sou presidente da ONG Obesidade Brasil. Minha xará, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada que pelo bom, convite. muito obrigado pela presença aqui, por ter vindo, né? Tem enfrentado esse trânsito de São Paulo maluco aqui, né? doido. Nós somos paulistanos, a gente está acostumado com isso. Está acostumado com isso aqui. Né? Mas que bom que você veio. Obrigado. Obrigada a vocês. E eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu já tenho uma certa idade, embora não pareça, eu pinto cabelo, essas coisas, né? Então, quando eu era garoto, a minha mãe, uma amiga do lado, a vizinha do lado, que antigamente o WhatsApp era janela. O WhatsApp era janela. Então, olha não sei o quê. Aí passava alguém, falava: nossa, ela tá acima do peso. Não falava assim, usava outros termos. Né? Aí falava assim: ela tem tireoide. Eu falei: pô, tem tireoide, tem que gozar. Aí quando eu comecei a entender, que eu sou biomédico, comecei a estudar, eu falei: todo mundo tem tireoide. Então por que nem todo mundo é... Então, o que é esse negócio que o pessoal falava, tem tireoide? O que vocês acham? É a opinião de vocês. Na verdade, bom, o senhor já falou que todo mundo tem tireoide, a não ser que fez uma cirurgia para tirar a tireoide. Exato, mas nasceu com ela, né? É que assim,
tem uma doença da tireoide que é relativamente frequente e bastante frequente em mulheres, que é o mau funcionamento dela na produção do hormônio, que é o hormônio da tireoide, chama hormônio tiroidiano. Isso. Então, isso é uma coisa que facilita o ganho de peso. Nem vou chamar de causa da obesidade, porque, na verdade, não é uma causa de uma obesidade, principalmente uma obesidade mais severa. Agora, quem tem o que se chama de hipotiroidismo, quer dizer, a tireoide funciona pouco, produz pouco hormônio, tem mais chance de ganhar peso. Sim. E aí, acho que antigamente puseram a culpa, acho que ficou uma coisa meio, talvez até os médicos falavam, você tem problema de tireoide, por isso que está ganhando peso, ficou uma coisa meio clássica. E ficou uma coisa que a pessoa aceitava. Aceitava, eu tenho tireoide. Pronto. É uma das coisas... O próprio, acho que Ronaldinho falou, né, que ele engordava porque ele teve uma disfunção na tireoide, ou hormonal, alguma coisa assim, né? Pode facilitar o ganho de peso. Mas que assim, não pode ser só isso de desculpa, né? Não, mas... Na história da obesidade, a gente tentou culpar muitas coisas, né? Ninguém poupava bomba de chocolate, né? Não. Mas, inclusive a compulsão alimentar, inclusive transtornos hormonais, psiquiátricos, psicológicos, etc. Sempre a gente tem que achar uma culpa. O que a gente sabe hoje é que a obesidade é uma doença extremamente complexa. Ela tem diversos gatilhos, né? Tem gatilhos, sim, hormonais, tem gatilhos da própria idade, se é homem, se é mulher. O gatilho se diz que faz a pessoa comer. Que faz a pessoa comer ou que faz a pessoa desenvolver a própria doença, a obesidade, nossa, então, né? Ter mais predisposição. Tem gente que nem come e não consegue emagrecer, certamente, né? Todo mundo tem aquele amigo magrinho que come bem menos que a gente e não engorda. Tenho dois que eu odeio. Então, odeio eles. Eles causam esse tipo de sentimento. Mas então, ao longo da história, a gente tentou culpar a tireoide, culpar o pão, culpar o glúten, culpar uma série de coisas. Não deu certo. E na verdade, é muito complexo. E até assim, aqui, André, a gente pega os assuntos muito legais de saúde e a gente fala tudo ao mesmo tempo um pouco, viu? Porque assim, é um bate-papo, não é uma entrevista só de perguntas e respostas. Então, vocês podem interromper a hora que quiser. Porque, como o Dr. Roberto fala, é prosear. Mas o senhor falou de tireoide, a pessoa que olha pra minha cara e fala assim, você já viu a sua tireoide? Cara, ficou uma coisa, né? Pergunta, você já viu a sua tireoide? É popular, eu tô tentando emagrecer. Sim. Porque eu tô muito acima do peso, então vocês aqui, pra mim é um presente, né? Uma aula. Mas assim, aí todo mundo fala, não, mas você deve estar com um problema de tireoide. Mas acho que até um problema particular da pessoa leva, né? Sim, aí isso, nesse ponto também é importante. Existem, sim, gatilhos emocionais, psicológicos, psiquiátricos. Para isso tem profissional de saúde mental envolvido no tratamento da obesidade, tanto no tratamento clínico quanto cirúrgico, né? Para a gente poder fazer um bom psicodiagnóstico. Algumas pessoas têm mais questões emocionais envolvidas no ato de comer ou até de engordar, e outras pessoas têm menos, né? Para dar um exemplo, assim, alguma pessoa que sofreu vários tipos de abuso emocional, enfim, físico, ela pode ter mais gatilhos emocionais, e uma outra pessoa que cresceu com peso normal, casou, teve uma lesão no joelho, ficou sedentário e engordou. São histórias muito diferentes, só para dar inúmeros exemplos aqui que a gente pode dar, de pessoas que têm mais questões emocionais envolvidas e outras que têm menos. Mas o fato é, a obesidade continua sendo uma doença grave, progressiva, crônica e sem cura. E o próprio, quantos filmes parece, né? A menina acaba o namoro, aí aparece a próxima cena, o que é? Ela vendo televisão com pote de sorvete. Na mãe comendo, com 3 chocolates aqui, comendo. Então parece que já dão essa imagem, né? Emocional, né? Descontar na comida. Inclusive, acabei de lembrar da pergunta que o senhor fez. Opa! Que o senhor perguntou da equipe. Você vai chamar de senhor? Eu sou chamar de... Dr. Bach. Dr. Bach. Só porque eu sou bem mais velho que você? Não, o senhor perguntou da equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. É uma coisa importantíssima no tratamento da obesidade. Por quê? Como é uma doença que nem a gente falou, a Andréia confirmou, crônica e complexa. Ele é psicóloga, né? Sou psicóloga. Complexa, tem que entender isso. A gente tem que parar de ter preconceito contra os pacientes que têm obesidade, dizendo que eles só comem muito e não fazem nenhuma atividade física. Isso é preconceito e não é a realidade. A sociedade é gordofóbica, né? Sim.
Vários fóbica. A sociedade é vários fóbica. Fóbica em geral com o diferente, né? Então, só para completar, que assim, a equipe multidisciplinar é importante porque o tratamento da obesidade é multifatorial. Então tem que ter a psicóloga para trabalhar as questões psíquicas, principalmente naqueles que têm questões importantes. Tem que ter a nutricionista para ter uma orientação adequada da dieta. Tem que ter o médico, que pode ser o endocrinologista, o nutrólogo, ou o próprio clínico, para tratar, talvez, da tireoide, da tal da tireoide, que, claro, que tem que ser tratada. Não, eu com 18 anos eu pesava 120 quilos. Jura, doutor? Jura? 120 quilos. Aí meu irmão emagreceu, eu falei, não vou deixar, não vou ficar atrás dele, não. Porque ele gozava muito, né? Tô emagrecendo, não sei não. Nós dois éramos gordinhos, né? Porque então ele emagreceu, eu falei, não vou ficar atrás dele, não. Fiquei de birra. De birra e consegui também. Tem também um educador físico, que é importante para orientar, porque não é qualquer exercício que a pessoa está muito acima do peso, daí ela se machuca, piora ainda mais a situação. Então, assim, tratar a obesidade envolve bastante gente. E esse é um dos desafios também, né? Principalmente se a gente pensar na saúde pública, que acaba não tendo acesso a todo esse pessoal para tratar. Foi assim que nasceu a ONG de vocês? Foi com esse... Como é que foi a ideia da ONG de vocês, que é maravilhosa? Gente, vocês estão convidados a entrar na ONG. Qual é o endereço da ONG? obesidadebrasil.com.br ou nas nossas redes sociais. Obesidade Brasil. Obesidade Brasil. Isso. Eu já estou seguindo. Já estou seguindo já. E é uma honra para nós, porque quem tem tantos seguidores como o Dr. Bach, uma honra para nós. Vou repostar tudo de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, direitinho. Vou repostar tudo de vocês, pode ter certeza. Muito bacana, porque a gente tem que falar de obesidade, né? Então, como surgiu a ONG? Eu acredito que uma ONG, um instituto, ele sempre surge de uma lacuna, né, que existe na sociedade e que a gente precisa preencher. Eu fui obeso. Para dar essa ideia de montar, algum de vocês do grupo foi obeso já? Eu tenho obesidade desde criança. Você não tem, não. Você não tem. Tenho, porque a obesidade não é uma doença que tem cura, ela está controlada. Talvez você não esteja vendo muito a minha obesidade, mas eu já tive 143 quilos, fiz cirurgia bariátrica e controlo há 23 anos. Você fez cirurgia bariátrica? Sim, há 23 anos. Então, eu fui estudar isso, porque sofro disso, e a ONG surgiu assim, foi uma ideia da nossa colega doutora Andréa Pereira, médica nutróloga. Como eu falei, existe uma lacuna muito grande na nossa sociedade para falar de obesidade, né? Sempre a pessoa com obesidade, assim, se ela não está fazendo nada, você escuta assim, mas tem certeza? Você já foi ver sua tireoide? Ou você já fez essa dietinha? Batata, né? Ou você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? Ou se a pessoa diz, não, agora eu vou ao médico e eu vou tomar um remédio. Não, o remédio faz mal, pelo amor de Deus, não faz isso, fecha a boca. Você vai morrer. Aí fala assim, então tá bom, então eu vou fazer cirurgia. Não, cirurgia é mutilação, pelo amor de Deus, não faça um negócio desses. Nossa, você tá falando do meu dia a dia. Pois é, então a pessoa com obesidade, ela nunca tem saída, né? E por que isso? Porque a gente tem que culpar alguém. É só fechar a boca, é só ir caminhar. Força de vontade. Né? Aquela pessoa que sai 4 horas da manhã, pega 3 ônibus, vai trabalhar, chega em casa, cuida de 5 filhos e ainda tem que fazer comida e caminhar na rua num lugar que ela não tem segurança nenhuma. É muito fora da realidade a gente pensar que isso é uma orientação para uma pessoa que tem obesidade. Então, a obesidade é uma doença muito difícil. Quer dizer, se além de tudo, você ainda joga uma culpa em cima dela. Exatamente, a pessoa sempre é culpada. E eu ainda escuto assim, nossa, a Andréia tem um rostinho tão bonitinho, mas se fosse feia, né? Que coisa, o corpo tá horrível. Gente, eu nunca fui gorda quando era mais nova. E nem na adolescência, foi a partir dos 30 e poucos. Mas quem sofre isso desde nascimento acaba com o emocional. Eu ainda tenho um emocional, assim, né? Eu vivia parte da minha vida magra. E como que vai falar isso? Ela é bonitinha, mas o sofrimento, André, o sofrimento ele vem. Se a pessoa tem obesidade desde a infância, se a pessoa teve um peso normal e depois engordou, ela também sofre. Porque aí vem uma não identificação com o corpo, vem uma mudança brusca. Duro se mexer com isso, a obesidade é uma doença muito difícil. E a dificuldade, assim, a gente tem que tentar explicar para quem está assistindo, quem vai assistir o vídeo, tentar explicar por que é uma doença crônica e por que é tão difícil de tratar. Sim. Todo mundo sabe o que é um termostato, aquele negócio do ar-condicionado, sempre, eu quero hoje 22 graus. Aí o ar vai lá,
Geladeira, tudo isso. Na geladeira eu quero 0. Sim. Então, o nosso corpo, ele tem termostato para várias coisas. Por exemplo, para temperatura. Então, a gente sempre mantém temperatura. O senhor que é biomédico sabe que a gente mantém a temperatura. De homeostase. Isso, certo. Uma temperatura em torno de 36,5, 37. Quando vai no 39, tem febre, tá? Alguma coisa errada. Bom, quando a gente começa a ganhar peso, o corpo vai se adaptando àquela nova situação. Como a gente foi desenhado para guardar energia, né? Vamos lembrar da época da caverna, a gente não tinha comida abundante. Então tinha que guardar o pouco que tinha. Estocar. Comia um dia, não comia no outro. Quer dizer, nós temos silos naturais. Quando você vai ganhando peso e o corpo está desenhado para isso, esse termostato vai mudando de nível. Então chega uma hora que o termostato está aqui em cima, que é a obesidade. E o corpo não consegue trazer mais para baixo. Ele modificou a sua regulação. Sim. Então, isso que eu queria que as pessoas entendessem, que não é uma questão de falta de força de vontade, é que o corpo vai sempre lutar para manter aquele peso que chegou. Nossa, que interessante. Eu nunca pensei... É como se o emagrecimento fosse uma ameaça para o corpo. Por isso que vocês... Depois que a gente o regime é uma ameaça, então. Pode perguntar aqui, o pessoal mandar para as perguntas para o senhor. Eu faço qualquer dieta, essas da moda, qualquer uma que você quiser. Pesa 100 quilos, perde em torno de 10% do peso. Chegou nos 90, dali eu não passo. Mas por quê? Porque meu corpo faz de tudo para eu voltar a comer. E eu tenho mais fome, eu fico chateado, fico irritado, quero comer. Não é uma coisa... você tem controle, assim, de você. Isso, não tem controle. É um subconsciente. Mas, por exemplo, assim... Quando você fez dieta, não aconteceu isso? Então, eu tô na dieta e há 4 meses. Aí eu tô fazendo tudo certinho, com nutricionista, fazendo ginástica. Eu não tô dormindo bem, é uma das coisas que eu vou falar. E aí, o que acontece? Eu fui na balança, até as pessoas falam, nossa, deu uma diminuída, uma desinchada. Mas eu achei que na balança, ou eu achei que parasse de comer chocolate, ou fizesse, tudo bem que é uma certa idade, vem a menopausa, aí tem outros, fatores hormonais. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Será que eu não vou emagrecer nunca? Porque não sai daquilo. É desesperador. Esse é o tal do metabolismo que a gente estava falando. Que o meu Por isso que a cirurgia bariátrica ganhou um sobrenome, que é bariátrica e metabólica, porque é uma cirurgia que modifica o metabolismo. Por isso que ela consegue fazer a perda de peso. Por que modifica, doutor? É porque muda com os hormônios? Também. É como se mudasse o software do nosso corpo. Ela consegue, a cirurgia, da mesma forma que alguns remédios modernos hoje, que estão até na moda... Que eu já tomei todos. A cirurgia realmente modifica esse termostato. Ela consegue regular o termostato. Mas não quer dizer que está regulado para sempre. O André falou. Ela regulou. Dá para fazer uma nova regulagem assim? Então, ela consegue regular esse termostato e você perde peso sem aquela dificuldade toda, ficar morrendo de fome, mas assim... Mas eu não tenho tanta fome. Eu costumo dizer assim, olha, André, a obesidade é uma doença extremamente potente. Sim. Quanto mais alto é o IMC, quanto maior é a obesidade, mais as chavinhas do nosso corpo, como eu falei, os nossos softwares, vão entendendo o emagrecimento como ameaça. Como que ele faz isso? Diminuindo o metabolismo, desregulando sensação de fome e saciedade através de hormônios, grelina, leptina e etc. A gente vai perdendo um pouco essa noção de fome e saciedade e cada vez que você tentar emagrecer, o seu corpo sozinho ele vai fazer força para você não emagrecer e para você sentir mais fome. Cada vez que isso você seria, o pessoal quando faz operação bariátrica, o pessoal fala assim, nossa, eu fiz a operação, mas ainda tenho cabeça de gordo. Sim, assim, a gente não precisa deixar de gostar de comer. Comida é gostoso, é um prazer imediato, mas quem tem predisposição para obesidade vai ter sempre que fazer o tratamento. E mesmo que faça o tratamento cirúrgico, vai fazer sempre o tratamento clínico também, né? Quantos quilos você perdeu, André? 60 quilos. Então, eu costumo dizer assim... É orgulho, né? E manter esses 60 quilos 20 e tantos anos depois, né? Ou seja, é possível, mas é trabalhoso. Então, isso que é o mais importante que eu quero dizer. Não importa o tratamento que a gente faça. Primeiro, busque tratamento. Acho que é muito importante a gente dizer isso. Não deixa a obesidade... Até questão de sobrevivência, né?
claro. Eu vou e de qualidade sozinha, de vida. Não consegue. Isso é bobagem, porque a gente está falando de uma doença. Se você tiver diabetes, você não vai falar, ai, com a força do meu pensamento eu vou baixar minha glicemia. Não vai. Né? Então, meu são torta de chocolate, me ajude. É bobagem. E é preconceito isso também. Né? Então, busque ajuda. Clínica, medicamentosa, cirúrgica, o que for adequado para você, para o seu grau de obesidade, etc. Depois disso, essa ajuda não vai acabar. Não tem uma linha, um ponto final, meu tratamento acabou, pronto, cheguei no meu... Não, chegou ali, o tratamento é manter para o resto da vida. Ainda não inventaram um tratamento final para a obesidade, aquele que cura a obesidade. Não existe isso. Então, eu digo, a obesidade é uma doença extremamente potente e a cirurgia, ela é uma ferramenta potente, talvez tão potente quanto a doença. E a partir dali, eu costumo dizer assim, olha, se você for escalar o Everest, você não vai pegar essa roupa que você tá, de andar em São Paulo, na Paulista, um salto, a bolsa. Você vai se preparar, colocar bota, casaco, você vai ter que fazer um treino, você vai se proteger para poder chegar lá e tá adequada, né? Se você for fazer um esporte radical, você vai usar os equipamentos que você tem que usar. Se você vai fazer cirurgia bariátrica, você tem que se munir de informação e de condutas para o resto da vida em relação à alimentação. Você vai ter uma vida relativamente normal. É a missão de vocês da ONG isso? Além das informações? Não só em relação à cirurgia, como mas vocês atuam? Aos tratamentos da obesidade. Eu quero estar lá. Como vocês atuam? Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Tentando esclarecer as pessoas, tudo isso que a Andréia falou. E eu posso Primeiro, fazer tratamento tirar o com preconceito. Essa eu acho que é a nossa luta diária e devia ser de muita gente, né? Quer dizer, várias pessoas estão lutando contra vários tipos de preconceito. O preconceito contra a obesidade, ele é muito forte, muito arraigado, é motivo de bullying nas escolas. Então, tirar o preconceito dessa história que é o carimbo que o paciente com obesidade é preguiçoso e come demais. Você mesmo falou, isso é a realidade. Tem pessoas que às vezes comem menos do que o vizinho e essa daqui ganha peso e o vizinho não ganha peso. Sim. Aí tem a genética envolvida, né? Tem várias coisas, por isso que é uma doença com várias questões, né? Então, nossa meta, nosso lema é tirar esse preconceito para que as pessoas entendam que é uma doença complexa, que é uma doença crônica e que é possível tratar e controlar. O caso da Andréia, né? Mas assim, eu fiquei pensando, eu como jornalista fiquei pensando agora aqui. Andréia fez há 23 anos a cirurgia, que era assim, nossa, acho que devia ser uma das coisas mais inovadoras do momento. Hoje, o Dr. Carlos, ele lida com a alta tecnologia da medicina. E nessa linha do tempo, o que vocês podem falar para quem está escutando? Os riscos, os alertas, o que tem de novo? Porque todo mundo falou, olha, toma cuidado, não vai fazer bariátrica, não vai fazer bariátrica. E eu realmente sou paciente de bariátrica. É que assim, o preconceito contra a obesidade se transfere para tudo que se relaciona, incluindo os tratamentos. Então você ouve essas coisas porque existe preconceito contra a própria doença. E aí... a bariátrica deixa você desnutrido, é uma mutilação. Cai cabelo, não faz porque vai cair cabelo. É a sua última esperança. Bom, sua última chance, isso tudo é bobagem. Um monte de coisa. Assim, a cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento para a obesidade indicado por uma parte das pessoas. Quando você tem um câncer, não quero assustar ninguém, mas se você tem um câncer, você pode ser cirurgia, pode ser transplante de medula em algumas situações, pode ser radioterapia, pode ser quimioterapia. Ninguém fala, essa aqui é a sua última coisa, não sei o quê. Entende? Então, assim... Mas até numa doença terminal tem várias saídas. Tem várias saídas. A obesidade tem várias saídas. Sim. Depende da situação que você está, da avaliação. Por isso que precisa buscar o tratamento. Tem pessoas que basta uma medicação e se ela seguir tudo que foi orientado... ela consiga controlar a sua obesidade. Para outras, a cirurgia já vai ser necessária, porque a obesidade chegou num ponto que as medicações não são suficientes. Perfeito. E as pessoas, às vezes, até mesmo sem saber, as pessoas são agressivas, né? São muito agressivas, né? Tem coisa assim no dia a dia.
Pô, a pessoa tem espelho. Você não precisa ninguém chegar para ela e falar assim, você está gordinho, não precisa falar. Então isso é uma coisa. Uma outra coisa, por exemplo, Estados Unidos é um país que tem um nível de obesidade muito grande, né? Quase 33%, né, que fala alguma coisa assim, bem alta. E você vai no parque da Disney, sabe? Eu acho que já tem uma coisa lá que é traumatizante. Tem uma cadeira para a pessoa sentar para ver se... para não pegar a fila, não chegar lá em cima e falar que não pode entrar. Então tem aquelas famílias todas que vêm, tem um rapazinho obeso. Ele senta, não dá para pôr o cinto. Então você vai esperar enquanto a família toda vai lá em cima se divertir. Isso deve ser uma coisa... a cabeça então, a obesidade ela é uma doença limitante. Totalmente, e também né? Pelo próprio preconceito. Preconceito relacionado aos profissionais de saúde, ou seja, profissional de saúde que tem preconceito em relação à pessoa com obesidade, que é aquele que fala assim, tem que fechar a boca mesmo, hein? Ele não está te orientando, ele está só te julgando. Fechar a boca é um soco na cara, né? Muitos pacientes chegam nos nossos consultórios dizendo, doutor, desculpa, eu sou sem controle mesmo. E a gente que entende de obesidade fala assim, não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo uma pessoa buscar ajuda. A pessoa já toma um susto. Porque ela está tão acostumada a ser julgada. Já pede desculpa por quem ela é, né? Dr. Carlos Schiavon está falando de câncer. Uma das coisas que mais repercute o preconceito relacionado aos profissionais de saúde em relação às pessoas com obesidade são mulheres que descobrem um câncer ginecológico, por exemplo, altamente prevenível. Se ela fizesse exames de rotina, ela poderia prevenir ou descobrir precocemente. E ela descobre terminal. Por quê? Porque ela é obesa, ela não consegue uma maca, ela não consegue um médico que atenda, não consegue um ginecologista, ela tem vergonha, ela tem medo, e quando ela vai descobrir, a coisa já está muito mais avançada do que poderia. Esse é o exemplo de que preconceito mata. Né? De que preconceito relacionado às pessoas com obesidade exclui. Esses reality shows de obesa é um circo de horrores, né? Mesmo, o cara que gostou da voz, estava apaixonado, olhou a foto, aí eles não se mostram, né, nos casamentos certos, e falou, desculpa, eu não consigo, eu não vou te aceitar por causa da sua gordura. Mas eu lembrei, agora eu sempre tenho uma história para contar, que eu fui o ano passado no ginecologista, e para fazer tratamento, ela falou, a ginecologista do convênio, porque não era o meu ginecologista, falou assim, mas que vergonha essa barriga, hein? Parece um órgão a mais. Troca de ginecologista, né? Assim, eu falei assim, o quê? Ela falou assim, não, mas isso daí parece um órgão, mas tua barriga tá muito grande. Aí eu saí daquilo, aí eu falei, olha, desculpa... Você saiu bem, né? Eu saí muito mal. Bem. Aí eu falei assim, eu nem falei nunca pra ninguém isso. Aí eu fui, depois mandei uma mensagem pra ela, falei, olha, eu vou mandar uma mensagem pro CRM, porque eu me senti muito mal. Eu fui fazer um tratamento ginecológico e você comentou, não, mas eu queria te ajudar. Eu falei, mas você me ajudou? Eu fiquei super mal. Vergonha é o que ela fez, né? Isso que eu imagina. Quantas pessoas não devem escutar isso? Doutor, quando não é indicado a cirurgia? Acho que vou falar quando é indicado. Na verdade, a cirurgia é indicada na menor parte das situações, apesar que a obesidade mais grave vem crescendo no mundo inteiro, né? Infelizmente. Tem um limite de peso? Assim, a gente trabalha... O jeito mais fácil é baseado no IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, né? Que você pega o seu peso em quilos, 100 quilos, por exemplo, e divide pela altura ao quadrado. Falando assim é meio complicado, mas é assim que calcula. Aí você chega num número, né? Aí você classifica se a pessoa tem peso adequado para a altura, se ela está com sobrepeso, que ainda é uma fase intermediária entre normal e obesidade, e depois os graus de obesidade. Aí tem obesidade grau 1, 2 e 3. Então, o IMC acima de 30, quando dá 30, é obesidade. De 30 a 35, grau 1. De 35 a 40, grau 2. Sim. E acima de 40, grau 3. E aí, a 50, tem pacientes nos Estados Unidos, a gente vê pacientes com 70, 80 de índice de massa corpórea. Quer dizer, não tem, tem uma paçoca. Quem que pode operar? Os que têm obesidade grau 2, então IMC entre 35 e 40, mas aí tem uma questão. Os que têm alguma doença associadas, que chamadas na Covid ficou famoso comorbidades. Então IMC de 38
e tenho diabetes, ou tenho hipertensão, ou tenho apneia do sono, que foi um dos motivos que a gente veio aqui falar. Então tem indicação. E os que estão acima de 40, aí independe. Ter ou não ter comorbidades tem indicação. Então, resumidamente, de 35 a 40, se você tiver comorbidade, acima de 40, tendo ou não tendo comorbidade. Olha que interessante. Mas aí, assim, como eu falei da linha do tempo da Andréia, ela não pegou essa medicina que o senhor hoje está fazendo. Eu queria entender, por exemplo, alguém que está escutando e quer fazer a bariátrica. Tem a comorbidade, está no grau 2? O que eu posso falar, assim... Claro que eu sou cirurgião bariátrico, pode ser que tenha gente que esteja ouvindo e falar, ele está falando isso porque é o que ele faz. Mas assim, a cirurgia bariátrica, nos últimos 20 anos principalmente, ela mudou da água para o vinho. Porque antigamente ela era feita por cirurgia aberta, né, que fazia aqueles cortes, e aí o número de complicações era maior, tem a infecção onde cortava. Quando começou a ser feito por videolaparoscopia, que faz aqueles furinhos que as pessoas falam, a tecnologia ajudou muito e a segurança ajudou muito. Então, hoje, em termos de segurança da cirurgia propriamente dito, a gente diz que ela equivale a uma cirurgia que é considerada uma cirurgia relativamente simples, que é de cirurgia de vesícula, por exemplo. Que você tem pedra na vesícula, retira a vesícula. Então, em termos de segurança, é equivalente. Então, os riscos são baixos, o risco de morrer, que é o que as pessoas têm medo, é muito baixo, mas nada é zero. Infelizmente, em medicina, você falar que tem risco zero, você provavelmente está mentindo. Fica quanto tempo no hospital? Olha, hoje em dia, a maioria dos meus pacientes e de outros cirurgiões tem recebido alta com em torno de 24 a 30 horas de pós-operatório. É aquela laparoscopia, né? É rápida, né? Isso nem sempre é possível, mas a maioria das vezes é possível. Agora, isso eu estou falando do ato cirúrgico em si. Depois vem a tal da equipe multidisciplinar, que a Andréia comentou. Não, antes, mas estamos falando da cirurgia em si. Por quê? Porque tem que cuidar da parte nutricional. A cirurgia pode causar algumas deficiências de algumas vitaminas e sais minerais. Isso tem que ser acompanhado, tem que ser reposto. Então, assim, o que acontece, isso tem a ver também com o preconceito, que muitos pacientes abandonam o acompanhamento, infelizmente. Às vezes se sentem bem, emagreci, tô ótimo, não preciso mais voltar. Mas tem uns que ficam com cara de doente, né? Não precisam mais voltar. Então, isso é totalmente evitável, André. Isso acontece, assim, em geral, tá? Por falta de acompanhamento. Outro exemplo bem didático que eu gosto de dar é assim, quando a pessoa escolhe passar pelo tratamento cirúrgico e ela tem indicação para isso, a gente faz um preparo como se essa pessoa fosse tirar uma carteira de habilitação. Então você vai ter uma ferramenta nova, cirúrgica, aí no seu estômago para pilotar para o resto da sua vida. Isso vai implicar você tomar suplementos. Eu estou me sentindo bem, eu estou ótima, não importa. Você vai tomar suplemento para o resto da vida. Isso a gente já sabe. Quer dizer, a pessoa tem que ser consciente disso. Tem que ser consciente disso. Então, a cirurgia... 2 frases que a gente escuta muito no consultório. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E outra, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas os dois, você escuta as duas coisas? Quem são as pessoas que falam a frase 1? Foi a melhor coisa que eu fiz. As pessoas bem preparadas. Pessoas que se prepararam para isso, que não tiveram surpresa nenhuma, que entendem que vão ter que se alimentar com regularidade para sempre, que vão ter que tomar as vitaminas para sempre e fazer alguma atividade física, cuidar da sua obesidade com aquela ferramenta potente cirúrgica. Quem são as pessoas que, felizmente, hoje são a grande minoria, que dizem que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida? Pessoas despreparadas, que não passaram pelas avaliações pré-operatórias, que não absorveram esse monte de informações que a gente dá. É fundamental ter isso. Fundamental. Que não, eu vou operar e depois eu vejo onde vai dar. Não façam isso. Né? Cirurgia é um tratamento muito sério e para o resto da vida, né? Muda a vida. Na maioria das vezes, ela melhora. Tem retorno? Não devia ter operado, vou voltar. Não, a grande maioria das pessoas fala foi a melhor coisa. Salva a vida, né? Outra frase que a gente escuta com muita frequência: por que eu não fiz isso antes? Né? Mais precocemente ou talvez... Não fez porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu preparo e tudo certo. Agora,
Quer fazer? Faça bem preparado, faça bem consciente e faça sempre, para sempre, os acompanhamentos. Aí vai ser uma das melhores coisas do sono. Uma dúvida de leigo que eu tenho, que é interessante, que você fez a operação, você pesava... 143 quilos, 143. Aí você operou, foi emagrecendo. Por que a pessoa não vai emagrecendo até sumir? Ainda bem, né? Que o nosso corpo é inteligente, né? Exatamente. A gente tem o tal do termostato. É por causa do termostato. Aí chega um momento que na teoria do leigo tem um momento que equilibra os gastos energéticos e o que você ingere. Então, por causa do termostato. Então, aquilo entra num equilíbrio e você tem esse novo ponto de equilíbrio. Vou lembrar, é um ponto que é um ponto adequado para você naquele momento, mas se você descuidar e passar a fazer tudo errado de novo... É que tem pessoas que engordam, o seu organismo vai entender que você pode começar a ganhar peso e você vai ter as dificuldades de anteriormente. Então... a cirurgia é o início do tratamento. Sempre falo isso para meus pacientes. Sim. Esse daqui é o momento zero do seu tratamento. Não é porque algumas pessoas vêm operar mal preparadas, acham que aquele é o fim do problema. Operou, é o começo, obesidade na nunca verdade, mais. Né? E isso não é verdade. Então, vamos lembrar, o nosso corpo, e principalmente quem tem tendência a ganhar peso mais facilmente... Tá desenhado lá por alguém, não sei quem, que acredite, do DNA, quem quiser, né? O próprio DNA. Que ele foi desenhado para ganhar peso mais facilmente. Então, quando você opera, você regula isso daí, meio, vamos dizer, quase que a força. Vou regular aqui. Mas se descuidar demais... Essa regulação se perde, volta, entendeu? Né? Olha, o senhor sabe que uma das coisas que na menopausa, a obesidade, atrapalha o sono. E no último agora, 17, acho que de março, teve o dia do sono, mundial do sono, né? Do sono que é... E aí o que acontece? A gente trouxe eles para falar um pouquinho, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, obesidade, sono, apneia. Bom, sono foi uma coisa assim, nunca foi dado muita importância para dormir. Antigamente o pessoal dormia, nem tinha... Com as galinhas, né? Como se dizia. Tinha luz elétrica. Televisão não era uma coisa tão frequente, isso bons anos atrás. Encontrei uma galinha sonâmbula, que tô com os outros também. O senhor dorme bem? Eu tenho sono, quando eu durmo, eu fico brigando para não dormir. Lutando para não dormir, não sei o que tal. Quer trabalhar. Mas o que tem a ver a obesidade com o sono? Assim, na verdade, é mais uma coisa que vira um ciclo vicioso, né? Dormir mal, tanto em tempo quanto em qualidade, porque tem as duas coisas. Tem pessoas até que dormem um tempo adequado, mas a qualidade daquele sono é muito ruim, né? Para descobrir isso, tem algumas coisas clínicas, que muitas vezes é o parceiro que fala, e tem exames, que chama polissonografia, para você avaliar o sono, né? Isso é um fator para aumentar ganho de peso. Isso está bem claro hoje, que ter tempo inadequado e qualidade inadequada de sono aumenta a chance de ganhar peso. Então, é um fator que vai piorar a situação de uma pessoa que já tem alguma tendência ou está num processo de ganhar peso. Por que ciclo vicioso? Porque a obesidade atrapalha o sono. Sim. Então, as pessoas que têm obesidade, muito frequentemente, e é muito frequente mesmo, têm uma qualidade de sono ruim, porque começa a aparecer uma doença. E hoje também se sabe que é uma doença muito importante, causa outros problemas, principalmente problemas do ponto de vista cardiovascular, que é a chamada apneia do sono. Pode até matar, né? Pode até matar. A pessoa. Por que é a apneia do sono? A apneia do sono, a apneia significa aquela coisa que a gente, quando vai no mar, quer mergulhar e sem respirar, chama apneia, né? Sim. Então, a apneia o que é? Durante o sono, a gente para de respirar. E às vezes para de respirar por um período até prolongado. O que acontece? O nosso oxigênio cai. É por isso que pode morrer. Se você já tem um coração
que está trabalhando meio no limite, você começa a ter apneia, você pode ter um infarto. O cérebro não recebe oxigênio. Né? Então, assim, é um ciclo vicioso. Aí você está com mais obesidade, começa a ter apneia do sono, dorme mal, aumenta a chance de ganhar mais peso e você entra nesse ciclo. Então, assim... Refluxo entra nisso? Refluxo também, porque piora o refluxo, né? Então, assim, se você ouviu alguém dizer que você está roncando muito, seu ronco é muito alto e você às vezes parece que para de respirar, o companheiro, a companheira... Não é aquele... Isso. Sim, né? Companheiro e companheira fala assim, você uma hora eu acordei assustado, você estava meio engasgando, fala isso. É que geralmente a pessoa é muito delicada para falar, né? Querida, você não me deixou dormir esta noite, meu amor. Bate, né? Acorda isso. Então, ou então, os sinais que você pode perceber. Cansaço extremo diurno. Então é aquela pessoa que senta aqui, vamos dizer que a gente não tivesse começado, estamos sentados aqui do lado da coisa, de repente está assim. Dá aquela pescadinha, aquela dormidinha. Aí a André fala, doutor, tá na hora. Aí você... Eu falei umas 5 vezes hoje. Às vezes bate... Às vezes você falou? Às vezes bate... O senhor estava dormindo ali na sala? Bate o carro. Olha que sério. É sério, perigoso. Assim, às vezes para no farol, dorme, aí começa a buzina, aí o cara acorda. Isso é sério, eu tô brincando, parece engraçado, mas é sério. No outro dia estava perto do Jockey, tinha um cara, ele dormiu. Então, dormiu, os caras tiveram que chegar, bater no carro. Os caras falaram sério, bater no carro, o pessoal mexeu o carro, até ele acordou. E aí, muito grave. E outro sintoma que as pessoas têm é a memória piora, quando o seu sono começa a ficar pior, irritabilidade, e tem questões psíquicas até que começam a piorar quadros. Tudo relacionado com a obesidade. Agora, pensa sob o ponto de vista psicológico. Umazinha noite mal dormida. No dia seguinte você está irritado, você está mais bravo, você está beliscando mais comidas. E me falaram que não tem aquele negócio de eu vou dormir mal 3 noites, quando chegar no fim de semana, eu durmo o dia inteiro. Não recupera. Uma noite mal dormida faz você comer mais no dia seguinte, porque o seu corpo entende a irritabilidade como falta. Fraqueza. Né? Fraqueza. Quando a gente está fraco, a gente quer o quê? Energia. Energia é o quê? Gordura e açúcar. Né? Qual é a forma mais fácil de você, quando a gente fala que está irritado, vou comer um chocolatinho, eu mereço um não sei o que lázinho. Prazer, né? Isso é por quê? Porque eu preciso de energia. Então, uma noite mal dormida faz isso, imagina sucessivas noites mal dormidas. Isso também, sob o ponto de vista psicológico e psiquiátrico, pode piorar quadros de depressão, de ansiedade, de aumento de compulsão alimentar, além de tudo isso que o Dr. Schiavon falou. Então, é um ciclo né, que tem que tratar uma coisa para tratar outra. E a apneia do sono, quando existe, é uma das primeiras coisas que melhoram quando a pessoa emagrece. Deixa eu dar uma cutucada em vocês, uma coisa aqui. Vou botar uma mão num palheiro aqui, num marimbondeiro. O que vocês acham que a rede social hoje em dia faz parte da vida? Parte da vida. E quantas vezes você vê influencer digital? Gente, descobri aqui uma forma de emagrecer. A menina não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma formação de nada. Gente, olha, faço esse regime, não sei o que, vai ver, ela tem 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, né? E todo mundo começa a fazer isso. Né? Qual a opinião de vocês? Vocês veem essas... Não sérias, a influência não... Eu acho assim, a rede social é uma coisa que está na nossa vida. Sim, não dá para fugir mais, vai só aumentar. Se sair, provavelmente vai ser alguma outra coisa outra que vai rede social, aparecer. Eu também acho. Elas são muito interessantes, tem coisas muito boas, tanto é que nós buscamos chegar um dia a ser igual ao Dr. Bactéria. Nada, vocês vão passar, isso que é isso. Não lembram? @Obesidade Brasil. Sim. Segue lá, hein, gente. Porque a gente quer levar informação de qualidade. Agora, prestação de serviço. Infelizmente, ela, vamos dizer que exacerbou uma coisa que sempre existiu, que é pessoas falando coisas que não entendem nada. De coisas que não entendem nada, né? Quer dizer, isso sempre teve, mas é que a rede social aumentou isso muito. Agora, acreditar... Eu falaria uma coisa, vou passar para... Acreditar em milagres para tratar a obesidade
Desculpa, não existe. Não, Simone falou, Não gente, existe eu milagre. consegui isolar que você tem pessoas, olha o que ela falou, tem pessoas que, todo mundo conhece, pessoas que comem de tudo e engordam. E tem pessoas que dão um copo d'água e engorda. Então isso daqui é por causa das bactérias. Tem bactéria do gordo e bactéria do magro. Então eu estou vendendo as bactérias do magro. Não, assim, existem estudos sobre flora intestinal. Exato, mas não ela está impactam vendendo a bactéria do magro, né? Ainda não é uma coisa por si só, né? Não existe milagre. E outra coisa, só antes de terminar. Dieta milagrosa geralmente causa mais mal do que bem. Por quê? Sim. Porque o tal do efeito sanfona é um problema. Então, assim, você emagrecer muito rápido não é bom. Então, o emagrecimento mais lento é melhor. A pessoa quer isso, né? Seu corpo 50 anos para engordar. Se adaptando àquela nova situação. Sim. Então, emagrecimentos muito intensos e muito rápidos não é bom para a saúde e eles aumentam a chance do efeito rebote. E geralmente a pessoa, quando tem o efeito rebote, vem mais alto do que estava antes da dieta. Esse é o famoso efeito sanfona, que é ruim para a saúde da pessoa. Então, principalmente se você cortou um grupo de alimentos. Meu problema é o pão. Aí você cortou o pão. Aí um dia você vai comer um pão. Emagreci, posso comer pão agora. Não existe. Mas a questão é que o ser humano é muito tentado a acreditar em milagres. Né? A gente quer. Eu digo, se você quer ficar rico, você vende um milagre para alguém que quer emagrecer, para noivas, para pessoas que acabaram de ter bebês, né? Para situações que você quer que aquilo seu seja especial, né? Você vende qualquer coisa para e eu entendo isso. Tem gente que usa isso, né? Quantas vezes claro. Comprimidinho milagroso. Vários, o senhor sabe, nossa, né? tem, pessoa vende. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu sempre dou essa notícia, mas assim, eu nunca vi um dos bate-papos que a gente fez tão rápido. Que já tá brincando. Tá finalizando. Vocês vão ter que voltar para falar aceitamos. mais Vocês voltam? coisas. Jura que volta? A gente tem uns minutinhos para algumas considerações sobre vocês. Olha só, o papo bom. Olha que absurdo, isso, cara. Né? Nossa, eu ficava 3 horas. Eu ficava 3 horas com vocês aqui, 4 horas. Vai ter que voltar, porque a gente quer falar mais sobre isso. Voltamos, já aceitamos. Né? Vão virar sócio da gente. E a Xará, me conta, o que você quer falar do teu trabalho, da ONG, incentivar as pessoas? Tem alguns minutos, o Dr. Carlos também depois. Convido o pessoal para seguir, para fazer parte da ONG. A gente tem um grupo sério, um grupo que está levando a coisa séria. Isso é doença, isso pode morrer com isso. Ou fazer regime, ou fazer regimes loucos. Então você tem que ir atrás de um grupo científico, um grupo que estuda esse negócio. Vocês estão na frente aqui de 2 pessoas que estudam. Muito obrigada. Então convido o pessoal. Já disse tudo, assim, nós queremos levar informação de qualidade, não temos milagre nenhum, infelizmente, não vendemos, nem indicamos nenhum tipo de milagre. O que a gente quer é dar informação de qualidade para quem sofre com a obesidade, precisa de ajuda, né? E sofre principalmente com o preconceito, né? Busquem ajuda, busquem profissionais qualificados. Se algum profissional de saúde te tratou de forma errada, dizendo fecha a boca ou qualquer bobagem do tipo, esse profissional não está qualificado para te atender, ele não entende de obesidade. Parece um órgão. Isso é uma agressão infinita, assim, é uma coisa que realmente nos move a ter a ONG. Uma das coisas que a gente ouviu muito quando nós fomos abrir a ONG, fundar a ONG, foi, vocês vão abrir ONG de gordo, gente chata, eles não são disciplinados, esses pacientes, ou seja, é por isso mesmo que precisa já começa pela observação, né? Vamos fazer coisa para gente gorda. Né? Porque a sociedade, o mundo e profissionais de saúde veem a pessoa com obesidade desta forma. Então a gente precisa falar disso. Eu agradeço muito esse convite, porque vocês têm uma visibilidade incrível e a gente quer levar informação de qualidade. Eu tô super feliz com pode vocês. Pode contar com a gente. E da próxima vez vão vir outras, né? Outros especialistas com vocês. Com certeza. Tem muita pode gente trazer boa quantos vocês quiserem aqui. Vamos falar esse sobre, espaço é seu. Esse assunto é importante a gente falar sobre, porque as pessoas se sintam, a gente gosta dessa palavra, empoderada a buscar ajuda. A gente já recebeu mensagens lá na ONG dizendo, olha, por causa das mensagens de vocês, eu fui num médico, ele me tratou mal e eu disse para ele, doutor, o senhor não entende de obesidade porque eu vi lá no Obesidade Brasil que esse tipo de tratamento que o senhor está me dando não é digno, não é correto e não é científico. Olha, e a gente fica feliz. Eu mesma, hoje, agora aqui, tô me sentindo até melhor, porque tem esse teste. Às vezes eu falo, puxa, eu tô falando, tô tentando emagrecer, não consigo. Não é só eu. Doutor Carlos, suas últimas considerações. Bom, eu queria agradecer demais. Como a Andréia falou, queria... Gostaram? Muito. Adorei esse bactérias aqui. Gostei muito do Bacchecast. Gostei muito, Dr. Bach e Andréia.
@ObesidadeBrasil. A gente está trabalhando muito, não é fácil fazer tudo o que a gente tem feito, mas a gente está trabalhando muito para levar esse tipo de informação para vocês. Né? Muito bom. Informação sobre como tratar a obesidade, o que você precisa fazer, especialistas que orientam dieta, especialistas que orientam medicação, especialistas que orientam cirurgia, quando que cada tipo de tratamento tá indicado. Então, todo esse tipo de coisa... Saúde mental, que é a principal coisa, né? Tudo que você precisa saber. Nós acabamos de fazer... Pena que não foi depois que a gente veio aqui, Obesidade em Pauta, que é um evento que a gente vai fazer todo ano, que é um tipo de não é bem um congresso, mas é um... Olha, eu já me adianto, se vocês quiserem, eu dou uma palestra para vocês. Convidadíssimo. Isso daqui. Com certeza. Motivacional, a gente pode fazer sim. Com o prazer. Tá vendo? Vocês. Uma parceria Inclusive, boa. É um evento que tem uma coisa inovadora, que é uma sala de pacientes. Então, a gente tem uma sala de pacientes para discutir os temas de obesidade. E vou frisar de novo, a Andrea já falou, mas assim, isso acho que nunca vamos parar de falar, que parte da melhora do acesso e do tratamento da obesidade é lutar contra o preconceito. Sim. E uma das coisas, a nossa ONG ainda não tem uma dedicação exclusiva a esse ponto, mas é uma coisa que a gente, de repente, pode trazer especialistas para conversar, que é a obesidade infantil, que é uma coisa que a gente tem fazer um tema aqui, que é uma coisa que eu sugiro que seja discutida. Vamos fazer aqui um podcast? Obesidade infantil. Infelizmente, a gente sabe que quem tem obesidade quando criança tem uma chance enorme de ter obesidade quando adulto. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu estou lutando contra isso. Então já está marcadíssimo, né? Tá. Quantas mães querem falar sobre esse tema? E as mais antigas, eu tiro para minha mãe não está mais com a gente, infelizmente, né? Mas assim, eu não via meu irmão há muito tempo, eu falava, mãe, como é que o Toninho tá? Meu irmão, como é que ele tá? Ela, nossa, tá bonito. Então eu sabia, tá gordo, né? Tá forte. Tá forte, tá bonito, tá forte. Mas isso tem uma razão, né, doutor Sim. Bach? O senhor sabe melhor que nós. Na época que não existiam vacinas e antibióticos, a criança muito magra desesperava qualquer avó. Não era isso, era, né? Nossa, então, tá magrinha, tá colheira. Isso ainda é muito enraizado na nossa cultura. Nossa, tá muito magro, dá comida para essa criança. Principalmente as pessoas mais idosas dizem isso, né? Tem horror de criança magra. Então isso é uma outra discussão. E nós vamos fazer uma outra... Obrigada, adoramos. Siga a gente, Vocês prometeram, hein? Vocês prometeram que vão voltar. Obesidade infantil. Obesidade infantil. A gente tem que arrumar gente para vir, que não é muito a nossa especialidade. Vocês vêm junto. Agora vocês fazem parte daqui. Vocês são parceiros, já fazem parte. Coisas. Gente, tchau. Tchau, gente. Obrigado por tudo, tá? Não percam aqui. Imperdível. Imperdível.